O Oeste Selvagem é uma época fascinante, seja por suas histórias incríveis, seja pelas figuras que viveram nesse período. E embora muito do que é retratado na cultura pop seja apenas mito ou exagero, o verdadeiro Velho Oeste não deixa de ser muito interessante. Portanto, hoje vamos mergulhar no iceberg dos enigmas não solucionados do Oeste Selvagem. Butch Cassidy e Sundance Kid. Essa foi uma dupla lendária de foras da lei que atuaram nas regiões de Utah, Wyoming, Idaho, Colorado, Montana e até na América Latina. A gangue se envolveu em diversos assaltos, incluindo bancos e trens. Dizem que a dupla nunca matou ninguém durante os assaltos, mas não existe confirmação a respeito disso. E devido aos diversos crimes, logo o cerco começou a se fechar com a perseguição das autoridades e agências de detetives, incluindo os Pinkertons. Sendo assim, Cassidy e Sundance fugiram para a América do Sul, acompanhados pela namorada de Sundance, Etta Place. O destino inicial do trio foi a Argentina, onde se estabeleceram em uma fazenda na Patagônia. Mas a vida tranquila não durou, e logo a dupla voltou às atividades criminosas, tendo que fugir mais uma vez em 1907. O destino final foi a Bolívia. O fim da dupla tem várias versões. Uma diz que foram mortos por soldados bolivianos durante um tiroteio. Outra que voltaram aos Estados Unidos com novas identidades, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. Etta Place desapareceu em 1909 e seu paradeiro é um mistério até hoje, assim como o verdadeiro destino de Butch Cassidy e Sundance Kid. A família Bender. Outubro de 1870. Uma família chega até a região de Cherryvale, no Kansas. A família Bender, composta por 5 membros. O pai, John Bender, a mãe, Elvira, o filho, John Bender Jr. e a filha, Kate. Aparentemente uma família comum que abriu uma pousada para viajantes passarem a noite na região. Entretanto, os Bender estavam longe de ser uma família comum. Desaparecimentos começaram a acontecer em Cherryvale. Na época havia um movimento muito grande de pessoas indo e vindo, então os desaparecimentos passaram despercebidos. Mas isso não iria ficar assim por muito tempo, pois o coronel Alexander M. York percebeu a ausência de seu irmão, o Dr. William Henry York, que havia partido atrás de um amigo que desapareceu junto de sua filha recém-nascida e acabou sumindo também. Então, em 28 de março de 1873, o coronel York chegou à região de Cherryvale procurando pelo seu irmão. Ele foi até a cabana dos Bender, que confirmaram que ele esteve ali, mas não sabiam de seu paradeiro e sugeriram que talvez ele tivesse tido problemas com nativos americanos. O coronel continuou as suas investigações, mas somente em maio que a verdade veio à tona. 3 dias após uma reunião do município, a cabana dos Bender foi encontrada vazia. Investigando o terreno, 11 corpos foram encontrados, incluindo o Dr. York. A maioria dos corpos estavam com os crânios esmagados, revelando a forma de matar dos Bender. A família oferecia uma cadeira estrategicamente posicionada de costas para uma cortina. Embaixo da cadeira havia um alçapão, e enquanto o hóspede era distraído, um dos homens acertava a cabeça da vítima com um martelo. Em seguida, uma das mulheres cortava a garganta da vítima, que por fim era jogada no alçapão. Na época, a notícia se espalhou e o local ficou cheio de pessoas curiosas e repórteres, vindos de Nova York e Chicago. A cabana dos Bender foi destruída e saqueada, e recompensas foram oferecidas pela captura da família de serial killers. Mas os Bender nunca foram encontrados, e provavelmente nunca pagaram pelos seus crimes, ao menos não em vida. A mina de ouro de Ben Sublett. No coração do oeste do Texas, entre as áridas paisagens próximas às montanhas Guadalupe, nasceu uma das histórias mais intrigantes do oeste americano, a mina de ouro de Ben Sublett. Esse homem foi um minerador que viveu em Monahans e Odessa no final do século XIX. Apesar de sua aparência humilde e vida modesta, Sublett surpreendia os moradores locais ao aparecer ocasionalmente com sacos cheios de pepitas de ouro puro. Ele afirmava ter descoberto uma mina secreta, mas nunca revelou sua localização a ninguém. O mistério só se intensificou após a sua morte, quando incansáveis buscas pela tal mina não renderam nenhum resultado. Alguns acreditam que Sublett havia encontrado um antigo esconderijo indígena de ouro,
Outros sugerem que ele roubou o ouro de uma diligência e o escondeu, e há quem diga que ele simplesmente enganava todos com pepitas de ouro compradas ou herdadas, mas não existem provas dessa afirmação. A história de Ben Sublett permanece viva como um dos maiores mistérios do Oeste Selvagem. Adversário desconhecido. Em setembro de 1876, o Dr. Samuel Solly, um médico proeminente de Colorado Springs, começou a receber cartas de um jovem chamado Alfred Schlesinger, de 19 anos. Ele trabalhava para William Jackson Palmer, o fundador da Colorado Springs e da Denver e Rio Grande Railroad. Nas cartas ele revelou que iria até o rancho Lawson para resolver uma disputa, mas não entrou em detalhes. E caso ele não aparecesse na cidade no dia marcado, ele pedia para o Dr. Solly encontrar o seu corpo no rancho. E foi exatamente o que aconteceu quando Al não apareceu no dia em questão. Solly foi até o rancho acompanhado, onde encontraram o corpo de Al caído de bruços no chão. Ao lado dele havia um revólver e um lenço de bolso branco. O jovem havia sido baleado no coração, e tudo indica que ele foi derrotado em um duelo. Mas não se sabe quem era o seu adversário, pois o próprio Al prometeu que não iria revelar a identidade dele por 2 anos caso ele saísse vitorioso, o que infelizmente não aconteceu. O caso virou manchete em Minnesota e uma recompensa estava sendo reunida pela prisão do adversário de Al, mas isso não levou a nada. Alfred Schlesinger descansa no cemitério de Evergreen, em Colorado Springs. O adversário misterioso continua desconhecido, assim como as motivações que levaram ambos a resolverem as coisas em um duelo mortal. Pearl Harbor. Conhecida notoriamente como Bandit Queen, Pearl Harbor foi uma fora-da-lei canadense envolvida com diversos roubos. Acompanhada de um homem chamado Joe Booth, eles cometeram um dos últimos roubos de diligência à beira de estrada já documentados na história do Oeste americano. Eventualmente o casal foi preso, e quando a mídia descobriu sobre ela, publicaram sua história em todo o país. A ideia de uma mulher cortando o cabelo, vestindo roupas de homem e roubando diligências era um conto muito interessante nos últimos dias do Velho Oeste. Em 1902, ela escapou da prisão, mas foi recapturada pouco tempo depois. Em dezembro daquele mesmo ano, ela recebeu perdão devido a supostamente estar grávida e pela falta de acomodações para mulheres na prisão de Yuma, enquanto seu parceiro, Joe Booth, pegou 30 anos de prisão. Após ser libertada, Pearl Harbor nunca mais foi vista. Rumores dizem que ela tentou monetizar em cima de sua vida criminosa, mas sem sucesso. Algumas histórias dizem que ela morreu em 1935, outros que foi na década de 50, mas ninguém sabe ao certo qual foi o seu destino. A cabana do Lago Crater. Em 1853, os irmãos James e Henry Wilson subiram as montanhas ao redor de Jacksonville, no Oregon. Os dois procuravam um lugar para se estabelecer e garimpar ouro. Depois de algumas semanas, os dois chegaram a um vale cercado por penhascos íngremes e altos. Eles construíram uma cabana e, em pouco tempo, encontraram uma grande quantidade de ouro no leito de um riacho próximo. Todo o ouro que encontravam era escondido na cabana improvisada. Aquilo era um achado e tanto, mas os irmãos precisavam voltar à civilização e alertar os outros. Só tinha um problema: os nativos americanos da região. Antes que os irmãos pudessem descer a montanha, Henry acabou sendo morto. James conseguiu escapar e chegou até a Califórnia, mas nesse ponto ele já estava muito mal, e em seu leito de morte, ele contou ao seu primo, Ted Harper, a respeito do ouro escondido. O local ainda estava cheio de tribos hostis, então Harper esperou por 15 anos até que fosse seguro explorar o local. Depois de todo esse tempo, Harper partiu para encontrar o tesouro, acompanhado de um amigo chamado Sam Simpson. A dupla conseguiu localizar a cabana, que havia sido queimada pelos nativos, e também encontraram os restos mortais de Henry. Tudo estava nos conformes para iniciar a escavação, mas antes que pudessem começar, Harper escorregou enquanto segurava sua arma e acidentalmente atirou em si mesmo, morrendo na hora. Simpson ficou tão abalado que não conseguiu escavar e voltou para casa sem nunca encontrar o tesouro. Poucos meses após o ocorrido, outro grupo de homens tentou encontrar a cabana, mas tudo que encontraram
foi o Lago Crater, o lago mais profundo da América, que era completamente desconhecido pelos colonos até o momento. O assassinato de May e Fred Prescott. Em agosto de 1916, a cidade de Flagstaff, no Arizona, foi abalada por um crime brutal e misterioso. May Prescott, conhecida como Dutch May, era uma respeitada empresária local, dona de 3 bordéis, e conhecida por manter a ordem no distrito da Luz Vermelha. Na manhã do dia 30 de agosto, uma fumaça suspeita chamou a atenção para uma pequena cabana nos fundos de uma das propriedades de May. Quando as autoridades chegaram, encontraram uma cena chocante: os corpos carbonizados de May e seu marido Fred Prescott. May foi baleada 2 vezes na cabeça e teve a garganta cortada. Fred também foi baleado na cabeça, mas apenas uma vez, e também teve a garganta cortada, mas de uma forma muito mais violenta, quase sendo decapitado. A tentativa de incendiar o local parecia uma estratégia para encobrir o crime. E embora alguns tentassem sugerir que se tratava de um assassinato seguido de suicídio, devido a uma carta manchada de sangue encontrada no quarto do casal, onde Fred contava que teve uma briga com May, a maioria dos moradores não acreditava nessa versão. Rumores começaram a circular, apontando para a possível participação de figuras influentes na cidade, talvez até um oficial local. O caso nunca foi resolvido e os corpos do casal foram enterrados em Pottersfield, sem que suas famílias reclamassem seus corpos. Até hoje, o mistério alimenta teorias, lendas urbanas e até relatos de aparições noturnas no local onde o crime aconteceu. Billy the Kid. Eu acredito que um dos foras da lei mais famosos do Velho Oeste é o Billy the Kid. Geralmente é o primeiro nome que é mencionado quando se fala nesse assunto. Sua figura envolta em diversas lendas que foram perpetuadas pela cultura pop. Entretanto, mais intrigante do que sua figura lendária é a sua morte, ou suposta morte, já que a pessoa que teria puxado o gatilho teve uma amizade com Billy antes de se tornar um homem da lei. Durante sua vida no crime, Billy se envolveu com roubo de gado, roubo de cavalos, furtos, invasão de propriedade e participou da guerra no condado de Lincoln, ocorrida entre 18 de fevereiro e 20 de julho de 1878, em Mesilla, no Novo México. Rumores afirmam que ele matou 20 homens. Coincidentemente, esse é o mesmo número de anos que ele teria vivido, mas os registros contam apenas 4 mortes pelas suas mãos. 2 foram mortos durante sua fuga da prisão em 28 de abril de 1881. Eles eram os auxiliares de xerife James Bell e Marshal Robert Ollinger. Foi então que o xerife Pat Garrett foi contratado para rastrear Billy pelo Novo México. O problema é que Garrett foi amigo de Billy antes de se tornar xerife, o que acabou gerando uma situação complicada devido ao laço que eles tinham. Mas Garrett seguiu com a missão. Ele teria encontrado o local onde Billy estava escondido, e enquanto interrogava um associado do fora da lei, Billy teria entrado inesperadamente na sala escura onde eles estavam. Então Garrett puxou sua arma e atirou em Billy. Muitos afirmam que Garrett cometeu um erro e matou a pessoa errada, porque depois disso, várias pessoas foram identificadas como sendo o próprio Billy. O mais notório foi Ollie Brushbill Roberts. Em 1948, ele estava vivendo em Rico, no Texas, onde confessou a um pesquisador que era o infame fora da lei. Roberts até tentou obter um perdão por seus supostos crimes como Billy the Kid, mas morreu em 27 de dezembro de 1950, antes que algo pudesse ser feito. E até hoje, a dúvida continua. Será que Garrett matou a pessoa certa ou um inocente acabou levando aquele tiro? Bom, acho que nunca saberemos. O desaparecimento de Albert James Fontaine. Em 1º de fevereiro de 1896, Albert James Fontaine, advogado, político e caçador de criminosos, desapareceu no Novo México junto do seu filho Henry. Eles voltavam de um julgamento em Lincoln County. Fontaine havia acabado de obter acusações contra um grupo de ladrões de gado, incluindo o temido Oliver Lee. A carruagem de Albert foi encontrada abandonada, com manchas de sangue e documentos espalhados. Os pertences estavam intactos, mas não havia sinal dos corpos. A suspeita caiu imediatamente sobre os homens que ele havia processado, mas apesar das evidências, ninguém foi condenado. Outro suspeito foi Black Jack Ketchum, outro notório fora da lei que também vai ser assunto nesse iceberg. Oliver Lee e seus associados foram julgados, mas absolvidos, alimentando rumores de corrupção, intimidação e justiça manipulada.
Os corpos de Albert e Henry nunca foram encontrados. O Galeão Espanhol. Em 1870, o explorador Albert Evans afirmou ter encontrado um galeão espanhol naufragado no deserto. A história não deixa claro o local, mas provavelmente foi no Colorado. Naquele mesmo ano, Charlie Clusker disse ao Vintage News que também encontrou o tal galeão, e a história foi apoiada pelo Evening Telegraph da Filadélfia. Estranhamente, Clusker desapareceu, e por muito tempo a história foi tratada como apenas uma lenda. Mas em 1974, Lawrence Justus, que acreditava na história, pediu permissão do Parque Estadual do Deserto de Anza Borrego para procurar o navio. As autoridades recusaram o pedido, mas um arquivo no parque contém uma foto de Justus, que supostamente teria encontrado o navio perdido no deserto. Até hoje, a existência do galeão espanhol não foi confirmada. Assassinato de Willie Nickel. Em 1901, nas colinas de Wyoming, um assassinato chocante marcou o início de um dos julgamentos mais controversos da história do oeste americano. Willie Nickel, um garoto de apenas 14 anos, foi encontrado morto com um tiro pelas costas enquanto voltava para casa. O crime abalou a comunidade rural e rapidamente apontou para um suspeito, Tom Horn. Ele era um ex-soldado, caçador de recompensas e agente de segurança, contratado por fazendeiros para lidar com ladrões de gado. Conhecido por sua eficiência e brutalidade, Horn era temido e respeitado. Mas no caso de Willie, as evidências eram frágeis. A principal prova contra ele veio de uma suposta confissão feita enquanto ele estava bêbado, registrada por um delegado que muitos consideravam pouco confiável. O julgamento foi cercado de tensão. Horn alegava inocência e muitos acreditavam que ele estava sendo usado como bode expiatório em uma disputa entre grandes fazendeiros e pequenos criadores. Apesar das dúvidas, ele foi condenado e enforcado em 1903. Até hoje, o caso de Tom Horn divide opiniões. Teria ele realmente matado Willie Nickel ou foi uma vítima de uma armação política e judicial? O Tesouro do Pico Victório. No Novo México existe um pico chamado Victório, onde acredita-se que o líder Apache, Chiricahua Victório, tenha usado o local enquanto enfrentava o exército americano, incluindo uma luta em 1880 entre as forças de Victório e os soldados Búfalo da 9ª Cavalaria. Mas vamos avançar para o final de 1937, onde o caçador Milton Doc Noss teria encontrado o que ele achava ser uma mina abandonada. Mas ao explorar o local, ele encontrou uma série de pequenas câmaras e dezenas de restos humanos. Além disso, documentos do século XIX e um tesouro brilhante cheio de dinheiro, joias e lingotes de ouro maciço. Quando a notícia da descoberta se espalhou, alguns especularam que Noss havia encontrado um estoque de saques de conquistadores espanhóis, tesouros roubados do imperador Maximiliano do México ou objetos de valor escondidos pelo Apache Victório. 2 anos após a descoberta, o uso descuidado de dinamite acabou destruindo o acesso à caverna. Eventualmente, por conta da intervenção dos militares, ficou quase impossível para a viúva de Noss continuar a busca pelo tesouro. Lembrando que Noss nunca apresentou provas concretas sobre sua descoberta. Hoje não é mais possível explorar o local, que se tornou o campo de mísseis White Sands, deixando a verdade a respeito do tesouro enterrada para sempre. Belle Starr. Bom, além de Pearl Harbor, o Velho Oeste foi o lar de mais uma fora da lei famosa, Myra Maybelle Shirley Reed Starr, mais conhecida como Belle Starr. Supostamente ela foi associada com a gangue de Jesse James, outro bandido famoso, e se envolveu em diversos assaltos e roubos de cavalos. O seu estilo chamativo ajudava a fortalecer a sua figura lendária, sempre usando uma roupa de equitação de veludo preto, um chapéu de plumas e nos quadris 2 revólveres. Belle foi assassinada em 3 de fevereiro de 1889, em Eufaula, no estado de Oklahoma, aos 41 anos. Ela foi alvejada por tiros de espingarda, que a atingiram no pescoço, no ombro e no rosto.
Rumores dizem que a arma usada foi sua própria espingarda de 2 canos, e os suspeitos do crime foram seu atual marido na época, Jim Julie Starr, um vizinho chamado Edgar J. Watson e até mesmo seu filho, Ed Reed, mas nenhuma das suspeitas foram comprovadas, e o assassinato de Belle Starr permanece sem solução. A cabeça de Pancho Villa. José Doroteio Arango Arámbula, mais conhecido como Pancho Villa, foi um líder revolucionário mexicano, nascido em 5 de junho de 1878. Ele teve um papel importante como general da Divisão do Norte durante a Revolução Mexicana. Villa era uma figura carismática e controversa, ganhando o apelido de Centauro do Norte. Ele foi morto em uma emboscada enquanto dirigia seu carro no dia 20 de julho de 1923, na cidade de Parral, no estado de Chihuahua, México. Relatos dizem que seu carro foi alvejado por mais de 150 disparos, e seu assassinato permanece envolto em um mistério, pois nunca foi solucionado e algo bem estranho aconteceu em 1926. Quando vândalos violaram o túmulo de Villa e roubaram a sua cabeça. Não se sabe quem nem por que fizeram isso, mas existem algumas teorias, como a cabeça tendo sido vendida para um colecionador nos Estados Unidos, roubada para estudos científicos, roubada como troféu por inimigos políticos e a mais maluca de todas, roubada pela sociedade secreta Skull and Bones, onde faria parte de uma macabra coleção de crânios. O corpo de Pancho Villa foi transferido para o lote 10, e há relatos de que quando o governo mexicano quis levar os restos mortais para a cidade do México em 1972, o prefeito local teria enviado outro corpo no lugar, possivelmente o de uma mulher desconhecida. Então é possível que milhares de pessoas possam estar homenageando a pessoa errada no Monumento à Revolução. Black Jack Ketchum. No auge do Velho Oeste, poucos nomes causavam tanto medo quanto o de Thomas Edward Blackjack Ketchum. Nascido em 1863, ele se tornou um dos líderes da gangue de ladrões de trens mais ousada no território do Novo México. Lembrando que assaltos a trens eram raros e documentados, Ketchum teria realizado apenas 2 assaltos a trens. Há pelo menos 2 histórias sobre Ketchum escondendo tesouros nos anos anteriores à sua morte. Uma delas é que ele enterrou um grande tesouro no Wildcat Canyon, nas montanhas de Chiricahua, no Arizona, mas aparentemente ninguém encontrou os tais tesouros. Ketchum é mais conhecido pela sua execução desastrosa. Ele foi condenado à morte por tentar roubar um trem, e em 26 de abril de 1901, ele foi enforcado em Clayton, no Novo México. Bom, ao menos tentaram, porque a execução foi mal planejada. Os executores não tinham experiência. Ketchum foi o primeiro homem a ser condenado à morte em Clayton, e além disso, a corda usada era muito longa. Então, quando o alçapão se abriu, o impacto foi tão forte que decapitou Ketchum instantaneamente. E assim, procurando mais sobre o caso, eu vi pessoas dizendo que isso seria impossível, não importa a força aplicada, mas aparentemente nesse caso foi o que aconteceu. As cinzas de Miss Kate. Catherine B. Arnold, conhecida como Miss Kate, chegou à cidade de Sheridan, no Wyoming, em 1901 e dedicou sua vida ao histórico hotel Sheridan Inn. Por mais de 6 décadas, ela trabalhou como recepcionista, costureira, governanta e até babá. Ela não apenas trabalhou e viveu no hotel, como se tornou parte dele. Antes de falecer, seu último desejo era que suas cinzas fossem enterradas dentro do próprio Sheridan Inn, no quarto onde ela passou grande parte de sua vida. E assim foi feito em 1968, quando ela faleceu. Suas cinzas permanecem seladas na parede do 3º andar, transformando o hotel em seu túmulo. Desde então, hóspedes e funcionários relatam sentir a sua presença, passos no corredor, portas que se abrem sozinhas e uma sensação acolhedora, como se Miss Kate ainda estivesse cuidando do lugar. O hotel, que quase foi demolido após a sua morte, foi salvo por grupos que acreditavam que o espírito de Miss Kate merecia continuar ali. O engraçado é que ninguém sabe o local exato da parede onde as cinzas foram enterradas. Não é um grande mistério, mas ainda assim é curioso. A lenda de Querro. Entre os desfiladeiros e desertos do sul de Nevada,
ecoa a lenda de Kehoe, um dos personagens mais enigmáticos e temidos da história do Oeste Selvagem. Ele era um nativo americano, possivelmente de origem Paiute ou Cocopa, que viveu no início do século XX. Desde jovem foi acusado de crimes violentos, incluindo assassinatos, com 13 vítimas confirmadas, mas acreditam que o número pode chegar a 23. Logo ganhou fama como fora da lei, e à medida que os anos passavam, qualquer tragédia ou morte misteriosa na região era atribuída a ele, como um bode expiatório, transformando Kehoe em uma figura quase mitológica. O mistério sobre sua figura se intensificou quando, em 1940, seu suposto corpo foi encontrado em uma caverna próximo ao lago Mead, ao lado de objetos pessoais e restos de vítimas. Mas até hoje, há quem duvide que aquele realmente fosse Kehoe. Alguns acreditam que ele sobreviveu por décadas, escondido nas montanhas, alimentando-se do que a natureza oferecia e evitando qualquer contato humano. A história de Kehoe mistura fatos, exageros e folclore, e até hoje ele é lembrado como o último renegado. Johnny Ringo. Johnny Peters Ringo, conhecido como o Rei dos Cowboys, se destacou por ser um pistoleiro erudito e culto, carregando livros e citando poemas antes dos tiroteios. Ele ficou conhecido por sua ligação com a gangue dos Clanton e sua rivalidade com os Earp, em Tombstone, no Arizona. Ele participou de vários conflitos, como a guerra no condado de Mason, que ocorreu entre 1875 e 76. Registros confirmam que ele matou pelo menos 3 pessoas, mas o número pode ser maior. Ele era suspeito da morte de Morgan Earp, ocorrida em 1882, mas isso nunca foi comprovado. Em 13 de julho daquele mesmo ano, o corpo de Ringo foi encontrado próximo de Turkey Creek, perto de Tombstone. Ringo foi encontrado sentado contra uma árvore, segurando um revólver Colt 45. Ele tinha um único ferimento de bala na cabeça e estava descalço. As botas estavam penduradas no cavalo e os bolsos cheios de livros. Oficialmente, sua morte foi declarada como suicídio, porém várias teorias sugerem que ele foi assassinado por vingança, talvez executado por Doc Holliday ou por Wyatt Earp pela morte do seu irmão Morgan. Mas nunca ficou claro quem puxou o gatilho naquele dia. Dave Rudabaugh. Dave Rudabaugh é um nome que ecoa nas sombras do oeste americano e supostamente teria sido aliado de figuras lendárias como Billy the Kid e Wyatt Earp. Ele era conhecido por sua frieza e habilidade com armas, e ele nunca ficou muito tempo em um lugar ou em uma prisão, já que ele escapou de várias, incluindo uma fuga ousada de uma cadeia em Las Vegas. A sua reputação cresceu como um homem perigoso e misterioso, pois ninguém sabia quem ele realmente era. Em 1886, no México, Rudabaugh se envolveu em uma briga de bar, onde matou 2 homens. Ele tentou fugir do local, mas acabou sendo baleado e morto. Em seguida, ele foi decapitado e sua cabeça exibida em praça pública. Mas existem relatos de que ele teria sobrevivido e continuou vivendo com outro nome, longe da vida do crime e dos holofotes da história. O ladrão de túmulos. No século XIX, a cidade de Salt Lake City, em Utah, foi palco de um caso macabro e misterioso. Jean-Baptiste era um imigrante francês que trabalhava como coveiro, aparentemente um homem comum. Mas, em 1862, um simples incidente revelou um horror inimaginável. Após a exumação de um corpo para a investigação, autoridades notaram que o cadáver estava nu. Intrigados, começaram a investigar outros túmulos e descobriram que dezenas de corpos haviam sido enterrados sem roupas. A trilha levou diretamente a Batiste, que havia roubado os pertences dos mortos, roupas, joias e objetos pessoais. Ele os usava ou vendia. Ele confessou ter saqueado mais de 300 túmulos. A comunidade ficou horrorizada e o governo decidiu por uma punição incomum. Ele foi exilado para a ilha Antelope, no meio do Grande Lago Salgado. E é aí que o mistério começa. Pouco tempo depois, quando foram verificar a sua prisão improvisada, Batiste havia desaparecido. Alguns dizem que ele se afogou tentando escapar. Outros acreditam que ele sobreviveu e passou a viver como um eremita. E há quem afirme que ele foi assassinado em segredo para evitar um julgamento público. O caso de Batiste permanece envolto em mistério, uma história de profanação,
punição e desaparecimento que ainda assombra os desertos de Utah. E chegamos ao final de mais um iceberg. Eu peço desculpas pela demora e logo vou trazer a parte 3 do iceberg do Japão. Além disso, estou preparando um iceberg com um assunto diferente que eu acho que vocês vão gostar. Eu espero que esse iceberg tenha sido interessante e vai ter uma parte 2. Eu estou tentando não deixar os vídeos muito longos. Enfim, é isso e até a próxima.